E gente, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Depois de muito tempo, voltamos com quase lá. Eu precisei dar um tempo no podcast. Precisei parar, precisei repensar esse podcast, assim. Por quê? Porque muitas coisas aconteceram e eu acho, assim, pessoalmente, que eu estava com uma ideia muito grande para uma coisa que talvez tenha que começar um pouco mais pessoal, sabe? Ainda teremos sim, se Deus quiser, entrevistas aqui. Eu quero trazer as pessoas para a gente poder conversar, né, sobre os processos que eu falei tantas vezes no primeiro podcast. Nossa, gente, sério. Aquele primeiro episódio eu fiquei contando e eu falei assim, 10 mil vezes processos. Se você não viu, vai lá ver. Vou deixar o link, né, gente? Vou tentar deixar um link, alguma coisa assim. E se você estiver no Spotify, você só ir no primeiro episódio daqui do podcast. Mas foi isso, assim. A ideia ainda é fazer isso. Mas eu vou ter momentos só meus aqui, onde eu falo um pouco mais sobre a minha caminhada, como que tá sendo, de uma forma talvez bem pessoal, de jeitos que eu talvez não estivesse pronta para falar entre essas entrevistas. Eu acho que com o tempo pensando mais sobre esse podcast, eu entendi que era sobre também trazer as minhas experiências. Era sobre também falar o que está acontecendo nesse meu processo de quase lá, né? Desse lá também que, igual eu falei, gente, eu não sei aonde vai dar, mas eu tô caminhando. E uma das questões, assim, básicas, dos outros pontos, assim, de eu ter parado um pouco com o podcast, é que eu tava completamente insegura de fazer ele. Eu tava sentindo que eu não tinha capacidade nenhuma de levar um podcast que principalmente depois que assim eu fiz o primeiro episódio, teve uma receptiva boa. No segundo, que foi com a Renata, inclusive também, que é um episódio muito lindo, que eu amo de paixão, foi bem difícil. Eu senti também que eu não sei se eu consegui levar super bem, foi legal, acho que a gente conseguiu chegar em pontos, mas sabe, foi bem difícil, assim, também eu senti que não teve tanta visualização, e isso é uma coisa que mexeu com a minha autoestima. Eu já tava com a autoestima meio abalada, e aí eu fiquei meio assim, e eu comecei a me questionar se eu sabia fazer, se ia dar certo, se eu, quer dizer, né, dar certo é tão relativo, mas se eu ia conseguir desenvolver esse podcast da forma que estava na minha cabeça, que inclusive era uma forma completamente fora da minha realidade, do que eu consigo fazer hoje. Então acho que talvez ser mais realista e botar o pé no chão e começar como aqui, ó, eu, vocês e eu, falando sobre questões que eu acho que são pertinentes desse processo, do meu processo de estar chegando lá e trazendo pessoas para compartilhar, vai ser muito mais significativo. E eu também comecei a pensar muito sobre por quê, né? Por que que eu dependia tanto de ter que ter outras pessoas fazendo esse podcast junto comigo, por que que eu dependia tanto que as pessoas aceitassem esse podcast, né? E por que que eu tava com tanta insegurança, assim. E aí eu tive que ir lá atrás, porque né, veio a famosa terapia que trouxe para mim essa questão de que, inclusive esse é o tema do nosso podcast, que é eu não sou protagonista. Eu aprendi que eu não era protagonista da minha própria vida. Porque a partir desses questionamentos, tô fazendo terapia agora, graças a Deus, de uma forma um pouco mais recorrente, eu cheguei à conclusão de que eu não estava tendo protagonismo na minha vida. Juro, gente, essa é a palavra. Bem atriz. Eu não estava tendo protagonismo, eu estava deixando as outras pessoas ditarem o que, que eu queria ou não queria fazer. E aí o problema é lá atrás, né? A gente começa a pesquisar, começa a enfim, entender o porquê que a gente tá fazendo isso. E eu tive que buscar e eu percebi que na minha história familiar e na minha história de vida, eu sempre fui ensinada a servir. E não porque, nossa,
uma coisa, ai, da minha família as mulheres eram minimizadas nem nada, mas é porque, assim, a minha mãe e a minha avó foram empregadas domésticas. A gente vem de uma cultura de trabalhos subalternos, né, sabe? Trabalho pela sobrevivência. Enfim, juntando o fato de sermos pessoas negras e a gente tem essa, né, essa herança escravagista, posso estar falando certo, que a gente carrega, então a gente tá muito, nosso corpo tá muito acostumado a estar a serviço, né, dos outros. E querendo ou não, eu fui ensinada, e isso é muito estranho, foi muito estranho perceber isso, porque ao mesmo tempo que eu fui ensinada, era o mesmo tempo que na minha família minha mãe sempre falava, olha, você tem que ter suas coisas, você tem que estudar, o estudo é a única coisa que eu posso te dar, você tem que ser independente. Mas essa independência, ela era com um certo nível de limite, sabe? Na casa a gente sempre foi ensinado a nunca questionar muito, né? Tipo, os mais velhos têm sempre a razão. Eu lembro que a minha mãe falava uma coisa que era muito engraçada. Eu lembro um dos meus primeiros empregos, eu não sei se eu cheguei e falei com ela, eu não aguento mais, não sei o que. Minha mãe falou assim: olha, minha filha, é, toda vez que você sentir vontade de desistir ou querer fazer uma coisa, olha pra cara do seu chefe e pensa no cheque que você vai receber, né? No seu salário. Por quê? Porque essa era uma forma da gente conseguir aguentar o tipo de trabalho que, enfim, a gente tinha. Nessa época eu trabalhava numa fábrica. Gente, meu filho, acho que eu só vivo de ser bonita, né? Não, galera, já trabalhei algumas coisas aí na minha vida. E isso me marcou muito, sabe? Porque pensando hoje em dia eu falo que doideira, né? É, por mais que a minha mãe tenha me criado para ser uma mulher livre, dentro do que ela sabia ser uma mulher livre, ser independente, estava cercado por ter que servir a alguém, porque a partir do trabalho de servir é que, por exemplo, a minha avó conseguiu construir a casa dela e conseguiu ter o cantinho dela, conseguiu ter as coisas dela servindo outras pessoas. Então, isso tá muito entranhado em mim, né? Tô trabalhando para tirar. E estar a serviço do outro é dar demais para o outro, né? Tanto emocionalmente quanto psicologicamente, é, e tá pouco presente na minha vida, deixar as outras pessoas gerirem a minha vida. Então, foi um processo, assim, quando eu percebi isso, e eu falei, caraca, meu Deus, e agora? E no meio disso, desse caminho, assim, que eu tava pensando sobre, o servir, veio muitas outras questões, né? Também o fato que, por exemplo, falei com você sobre a liberdade. A minha mãe me criou para ser livre, mas ao mesmo tempo, ela me cercou muito, assim, de para me proteger mesmo, tá? Minha mãe era uma pessoa muito rígida. E, gente, isso aqui, eu sou muito. Antes, né, que alguém fale, nossa, Larissa odeia a mãe dela. Pelo amor de Deus, pelo contrário, minha mãe, eu amo ela. Ela é uma das pessoas mais legais do mundo. Eu sou extremamente grata, mas isso foi a forma que ela foi criada. Então, e também a gente vivia num bairro muito perigoso. Então, a minha mãe, o jeito que ela encontrou de me proteger e de me fazer chegar, né, até onde eu quisesse chegar, era me cercando, assim. E aí, esses dias eu tava lendo um livro do Lázaro Ramos, que é o Na Minha Pele. Ele tá, inclusive, tá lá tá aqui. Eu falo, gente, cadê o livro? Ele tá aqui. E para quem está vendo no YouTube vai estar vendo. Para quem não está no Spotify, é isso. Procurem esse livro para vocês lerem. É muito bom. E tem uma página, que eu acho que é a página 37, que ele fala, né? Porque ele tinha um programa espelho e tudo mais. E nesse programa ele foi entrevistar alguém, que eu esqueci o nome do cara agora. E depois que a entrevista acabou, o cara virou para ele e falou assim: olha, você sabe que a sua filha. Não sei se ela era de algum, acho que alguma coisa assim. Essa menina vai ser de algum, que a Thaís estava grávida, né? E ele falou com ele, ó, cria ela livre, não cerca ela não, porque a gente às vezes cerca os nossos filhos e tudo que eles precisam é serem livres e saber que tem ali, obviamente, o amparo. E aquilo me tocou muito, porque eu fui criada para ser livre, mas não era uma liberdade completa, sabe? Porque eu super entendo a minha mãe, sabe, gente? Eu fico até emocionada. Eu super entendo porque eu sei o quanto é difícil ser uma mãe negra, solteira, é, tendo que trabalhar pra caramba,
num supermercado para criar um filho, ter uma casa para cuidar, por mais que a minha mãe tivesse a ajuda da minha avó e tudo mais. Então, a gente acaba cercando nossos filhos, e minha mãe fez isso de alguma forma, para proteger, para eles conseguirem ter mais do que você teve. E só que é isso, né? A gente acaba carregando essas marcas com a gente. E isso acabou chegando para mim hoje em dia, assim, na forma que eu me por muito tempo e até hoje eu tô trabalhando para menos, na forma que eu me comunicava, na forma que eu me relacionava com as pessoas, tanto no trabalho quanto de relacionamento, assim, vamos botar esses dois principais. E, cara, quando eu percebi isso, eu falei, meu Deus, blow my mind, né? Tipo, a famosa terapia trazendo questões pra gente. Porque eu falei, cara, como é que eu vou tirar esse comportamento de mim? Porque, voltando lá atrás, né? Já tinha voltado mais. Aí, vindo um pouco mais pra frente, que ainda é atrás, eu comecei a repensar nas minhas relações de trabalho, assim. Como que eu introduzi isso de servir, de deixar o outro falar por mim, ou não falar nada, né? Ou, enfim, ficar quieta por questão de submissão. Não submissão, acho que é uma palavra, não é essa palavra, mas de tipo, mesmo, né? A gente tem que ouvir quieto o que o patrão fala, a gente tem que aceitar, porque é a única forma da gente conseguir chegar, talvez, onde a gente quer. Então, ou então porque, enfim, né, um estado que é racista acaba, né, se a gente é muito dono de si, você é interpretado como o negro ou a negra que é prepotente, que é presunçoso, que é metido, e portas se fecham às vezes quando você faz isso, né? Você tem certeza de você, tanto que pessoas que têm muita certeza de si são pessoas que chegam longe, mas elas são pessoas que sofrem muito, né? Então, eu acho que de certa forma eu internalizei assim que era isso, que para eu conseguir eu tinha que talvez não falar tanto. Também acho que coisas que falaram pra mim durante a vida, né? Sempre falaram alguma, não sei quem uma vez falou que eu falava muito assim, e que eu era muito expansiva, e aí eu também juntando com todas essas outras coisas que eu já tinha interiorizado em mim, fui me calando um pouco, fui ficando mais quieta. E quando eu vim pra São Paulo, foi aí que eu acho que as coisas ficaram mais, tipo, esse não falar ficou muito pior, ficou mais pesado, sabe? Porque aí eu comecei a trabalhar, eu fui para um ambiente completamente diferente do que eu estava acostumada, né? Eu estava acostumada com o ambiente de faculdade, ainda mais faculdade federal, as pessoas são muito politizadas, são discussões muito, né, sobre tudo, assim. E eu acabei num lugar onde a gente não falava sobre política, não falava sobre, sabe? Tipo assim, as coisas funcionavam de formas muito diferentes. Eu trabalhava numa loja, no JK, e, cara, os assuntos basicamente eram bater meta e homem. E fora toda essa questão de estar trabalhando e tudo mais, e como eu já tinha essa tendência de não falar, né? Tipo assim, eu sempre falei muito, isso é uma coisa que eu não consigo controlar muito, é meu, mas eu sempre fui uma pessoa muito pouco reativa, assim, eu não sou de brigar, não sou de responder, sabe? Igual eu falei, eu sempre fui uma boa filha, sabe? Tipo, eu não tinha essa comigo. Então, eu passei por situações nessa época de trabalho, que às vezes aconteciam umas coisas que hoje eu penso, poxa, eu poderia ter falado alguma coisa, eu poderia ter me posicionado e eu não me posicionava. E aí isso foi internalizando cada vez mais em mim, até que, beleza, saí dessa loja, eu consegui passar dessa época da minha vida que foi bem péssima. Eu sou grata por ter conseguido, porque foi o que me trouxe para São Paulo, mas foi uma época traumatizante, gente. Tipo, meu cabelo caiu de tanto estresse. Então, foi uma época que era muito difícil, assim. Eu vivi uma vida só na sobrevivência mesmo, assim, só pra poder pagar as contas e tal. Mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, eu consegui, né? Eu vim e tal. E eu comecei a trabalhar com produção de moda. E, pra quem não sabe, produtor de moda só se ferra. Enquanto na época da produção de moda, que eu inclusive acho que eu cheguei a falar no meu primeiro episódio, mas eu não entrei muito em detalhe, mas aqui eu acho que eu quero entrar em detalhes. Foi uma época muito complicada, porque eu trabalhei com muitas pessoas diferentes. Eu sou muito grata a todo mundo que eu trabalhei, mas sempre tinha uma coisa meio passiva, agressiva. Ixi, a luz tá caindo.
sempre tinha uma coisa meio passiva-agressiva, assim. Porque no final eu entrei, né, comecei como eu sempre fui, né, eu acabava sendo assistente e a produtora. Eu ia produzir as peças. Pra quem não sabe, né, vamos fazer um parênteses. Ser produtor de moda é a pessoa que de moda, né, no caso. É a pessoa que vai lá, pega as roupas, entra em contato com as marcas para poder ter as roupas para, por exemplo, fazer um editorial para uma revista, fazer fazer roupa não, vestir as pessoas para alguma coisa e tal. Então tem o stylist, né, que é quem monta o conceito, monta o que vai acontecer ali visualmente, e o produtor é quem executa isso, consegue as roupas, consegue os sapatos, os figurinos, enfim. Então, esse é um trabalho basicamente que o produtor faz, mas tem outras coisas, tá, gente? Estou sendo bem sucinta aqui. Então, nessa época, quando eu comecei a fazer mais recorrentemente, foi uma época muito louca, porque assim, ao mesmo tempo que eu trabalhei com gente muito legal, que foi muito massa assim comigo, sabe? Me deu oportunidade, me deixou aprender, ao mesmo tempo também trabalhei com pessoas que eram um tanto quanto passivo-agressivas, e era difícil, porque às vezes acontecia situações que eu ficava, nossa, mas eu não acho que isso é certo, mas eu não falava. Porque eu tinha muito medo, eu tinha medo da pessoa não me chamar de novo pra trabalhar, e eu precisava disso, porque eu precisava pagar minhas contas também, porque pra mim moda não era por amor. Quer dizer, era um pouco por amor, obviamente, eu gostava muito, gosto até hoje, mas era também trabalho, era ganhar dinheiro, era pagar conta, era me manter, era comer, poder comer, né? Então, assim, eu tinha muito medo de falar alguma coisa e ofender a pessoa, ou, né, e não ser chamada mais para trabalhar, porque isso acontece. Quem trabalha com isso sabe. Você fica queimado no mercado, né? As pessoas falam, ah, fulano fez isso, ah, fulano fez aquilo, então não chama fulano. Então, é uma situação muito delicada. E eu lembro que quando eu entendi isso, falei, putz, aí que eu não falava nada. Eu só falava, ah, beleza, eu vou executar, e isso foi horrível pra mim. Eu acho que inclusive foi um dos motivos de eu não querer mais fazer isso depois, com tanta frequência, porque eu me sentia muito mal toda vez que eu ia trabalhar. Às vezes eu queria chorar, falava, gente, tipo assim, eu sei que isso tá errado, sabe? Eu sei que eu não deveria estar aqui até agora fazendo isso, ou eu sei que eu deveria ter almoçado hoje. Mas tudo acontecia tão corrido que às vezes eu não conseguia falar, sabe? Eu lembro que depois de um tempo eu falei, não, gente, comer é o básico. Tipo assim, eu preciso parar pra comer. Eu tô com fome, preciso comer. Então eu comecei a falar, não, vamos comer? Porque às vezes é isso, a gente tá na loucura, as pessoas esquecem que existe ter que se alimentar. Então, foi uma época que assim, eu sou muito feliz, porque, cara, o que eu sei hoje, até o que eu faço hoje, né, de modelar e tal, e até a possibilidade de poder fazer outras coisas veio dessa época trabalhando mais assiduamente com moda e publicidade, sabe? Mas também isso me trouxe muitas sequelas, sabe? Tipo, eu lembro que uma vez aconteceu um negócio comigo que, assim, no final eu estava no Rio de Janeiro com a roupa do corpo. Porque não deu tempo de eu em casa pegar, porque eu tinha que ir lá levar uma mala pra fulano, não sei o que, não sei o que. Caos, caos. E eu lembro de olhar para aquilo e falar, gente, isso não é normal. Eu, não deveria, eu acho que eu não deveria estar passando por isso. Mas eu fui, sabe? Tipo assim, eu poderia ter falado, não, até poderia, mas talvez também eu perdesse o emprego. Então, foi, foi muito difícil. E isso foi, eu acho que, minando a minha autoestima para poder dizer que talvez eu não concordasse com algumas coisas, ou talvez pudesse, sabe? Até nem só sair questionando, porque eu não acho que é sobre questionar, mas é tipo, talvez dar soluções. Porque às vezes eu olhava e falava, ah, pô, talvez podia ter feito fazer assim, mas eu ficava, ah, não vou falar nada não, porque, né? É que eu falo, e aí alguém, tipo, vai achar que eu tô querendo me aparecer, papapá. Então, é muito ruim você não ter autoconfiança pra, tipo, dar uma opinião, sabe? Porque você acha que você vai ser atacado. E foi muito louco, assim, essa época. Ainda é, porque assim, gente, eu ainda trabalho, assim, faço umas assistências ou outra. E com isso, eu, né, fui minando, igual eu falei, fui minando mais a minha autoconfiança em mim mesma. E foi barra, assim. Até que, igual eu falei, nesse momento da terapia, nessa mudança de carreira que eu tô fazendo, ainda tô fazendo, né? Porque eu falei, ainda faço algumas outras coisas e tal.
eu tive. Aí eu comecei a ter umas questões, porque eu tinha que me posicionar, e aí eu não sabia fazer isso. Eu tinha medo de me posicionar. E aí, enfim, algum tempo atrás, não muito pouco tempo, eu passei por uma situação que eu sabia que não tava, sabe? Tipo assim, eu sabia que não era aquilo. Eu sabia. E eu não falei nada. E isso me afetou financeiramente, entendeu? Então, puta, eu falei. E aí, quando eu me dei conta disso, e aí, né, aquilo doeu, sabe? E eu não entendia muito porque eu ainda não tinha feito a sessão de terapia que eu vou chegar nela, que tinha sido pá bombástica, que me fez pensar isso tudo aí que eu tô falando com vocês, mas eu sabia que tinha algo muito errado. Eu falei, cara, e eu não consegui falar. Eu fiquei, tipo, se eu falar, vão achar que eu tô me achando, e aí eu vou perder já o que eu já tenho. E aí eu não falei nada e eu perdi, assim, a oportunidade de tentar uma outra parada. E aí aquilo me doeu muito, sabe? Tipo, e aí logo na outra semana seguinte eu fui fazer terapia. E aí eu falei com a minha terapeuta, e falando. Eu falei, gente, eu não consigo. Aí eu cheguei e falei que eu não consegui falar, que eu fiquei muito chateada, porque aquilo ali, né, me afetou um pouco financeiramente. E, e aí no final da sessão eu falei, né, eu acho que todo problema sou eu. Por quê? Porque eu acreditei tanto que eu não podia falar, ou que se eu falasse também tinha essa questão. As pessoas sempre. Não as pessoas, mas eu acho que eu sempre achei que as pessoas me viram de forma muito infantil, sabe? As pessoas não me levavam a sério como profissional. E eu descobri que eu me auto-infantilizava também, assim. Que eu achava que as pessoas não me levavam a sério, que não me levavam como profissional a sério, e isso estava muito atrelado à minha falta de confiança, né? A minha falta de protagonismo, a minha falta, o meu medo de dizer. Então eu já julgava que sim, eu era, tipo assim, né? Eu achava que as pessoas me achavam infantil, então por isso eu já não falava também, ou achava que as pessoas não iam me levar a sério, então eu não falava, porque é isso, né? Eu tenho esse meu jeitinho, assim, meio. E algumas vezes eu já ouvi, nossa, Larissa, como é que você tá viva? Como você sobrevive? Sabe? Eu sou meio, enfim. E isso também é, querendo ou não, você tem que se aceitar, sabe? Hoje em dia eu comecei um processo muito bom de aceitação. E eu aceito que eu sou assim, eu sou meio perdida às vezes. Eu sou meio, sabe? Eu vou pro mundo da lua, eu tenho meu próprio mundo, que é o Light sabe? E eu sou feliz sendo essa pessoa. Mas por muito tempo eu não fui. Tipo, e aí ficava muito difícil fazer as coisas. E aí muitos projetos meus não iam pra frente, né? Igual eu tenho meu canal no YouTube. Oi, pessoal do YouTube que tá me vendo aqui. É, que eu tenho há muitos anos e eu descobri que um dos motivos, fora tantos outros, era porque eu não tinha confiança, sabe? Eu tinha muito medo, muito medo. Então, eu não tinha confiança de ser eu. Não tinha confiança de falar para as pessoas que eu fazia aquilo, né? Porque eu tinha medo do julgamento delas, ou porque eu achava que elas iam me achar, nossa, olha lá, adolescente, jovem, né? Tinha que ser, olha como é que ela é infantil, olha como é que ela é criança. E por muito tempo principalmente quando eu vim pra cá, pra São Paulo, eu tentei muito ser adulta. Eu tentei ser adulta. Adulta, né? E ser adulta, que as pessoas falam aí que eu não sei qual é. Então eu tentei muito, gente, juro. Quantas vezes eu deixei de fazer coisas, eu deixei de postar, eu deixei de falar, eu deixei de me vestir de tal jeito, porque eu falava, ai, mas isso é muito infantil, né? Eu acho que eu vou parecer uma criança, assim. Até meu cabelo, sabe? Eu adoro Maria Chiquinha. E acho que depois de um tempo eu parei. Tudo bem que depois eu fiquei careca. E é isso aí mesmo, tudo certo. Então, foi muito louco sentir que eu tava perdendo o protagonismo da minha própria vida, sabe? E perceber isso. E desde essa, dessa consulta, né, dessa sessão de terapia que foi, juro, um divisor de água, eu chorei muito. Depois que eu saí, eu me senti muito mal, eu me senti com vergonha, eu me senti culpada, eu fiquei com raiva, não só de mim, mas de todas as situações que eu passei, eu não falei nada. Depois disso, assim, que eu tive que ter esse processo do entendimento, eu respirei e falei, tá, e agora? E daqui pra frente, como é que você vai decidir fazer isso? E eu tenho feito. Assim, não que é fácil, tá? Todo dia é uma luta. Todo dia é uma luta. Eu acho que fazer esse episódio aqui é uma parte do meu processo.
tá fazendo, voltando a fazer os vídeos do canal do jeitinho que eu gosto, é parte do processo. Começar a fazer, me vestir do jeito que eu acho que eu quero me vestir, ou, enfim, começar a questionar algumas outras coisas nos bastidores da minha vida, né? Começar a correr atrás também do processo de ser uma atriz, de atuar, de me descobrir como artista é mais um ponto, sabe? Então, todas essas coisas somadas têm me feito me sentir melhor e tem me feito recuperar a minha autoestima e, na verdade, eu acho que até construir uma nova autoestima, sabe? Eu vou fazer 30 anos ano que vem, gente. Então, assim, é bom se sentir bem sendo você. E eu, graças aos deuses, Oxalá, eu, eu, eu me sinto bem sendo eu. Coisa que eu não senti por muitos anos, cara. Muitos anos. Era dolorido ser eu, sabe? Eu sofria muito. Muito por coisas que estavam só dentro da minha cabeça, mas também por coisas que eu ouvia, né? E por coisas que eu deixava as pessoas fazerem comigo, sabe? Então, se tornar protagonista da sua vida é muito importante. Sério, gente. Vou chegar aqui perto, talvez desfoque, porque eu não sei fazer isso direito ainda. Mas seja protagonista da sua vida, sabe? Não deixe as pessoas. Porque se você não faz, alguém vai fazer por você. Entendeu? Alguém vai ditar a sua vida se você não dita pra onde você quer ir. E é difícil, tá? Não é fácil. Envolve muitas questões. Hoje em dia eu vivo uma vida muito diferente da que eu planejei pra mim há 20 anos, com 20 anos. Mas eu tô bem, sabe? Eu não vou falar que eu sou muito feliz, eu sou feliz. E eu tô bem, eu tô aprendendo a entender essa nova Larissa, sabe? E, e aí eu acho que é um pouco isso, assim, eu tô nesse processo, eu queria dividir com vocês. E eu acho que esse é mais um passo de estar chegando lá, entendeu? Que eu também, igual eu falei, no início deste episódio, eu não sei onde é o lá. Mas eu sei que é mais um passo, entendeu? É mais um passo de estar se sentindo mais confiante. Quando eu fiz o primeiro episódio, gente, eu tava morrendo de medo, juro. Eu ponderei muito as coisas pra falar, e olha que eu tinha escrevido muito mais coisas. E é porque vocês não viram, ele tem um vídeo, né, videocast, mas eu não consegui postar, foi muito caótico. Então, eu ponderei muito pra falar, ponderei muito. Mas agora eu sinto que eu tô me sentindo mais confiante, porque naquela época é isso, eu ainda tava entendendo, pra falar certas coisas, sabe? Sem, obviamente, ofender ninguém, nem nada, porque isso aqui não é sobre, ai, meu Deus, coitadinha de mim. Não é, mano. Eu sei que eu sou, assim, extremamente sortuda em algumas coisas, eu sou extremamente boa em outras, e o caminho que eu tô trilhando é o meu caminho, tá ligado? É o meu caminho. Então, isso aqui não é pra, ai, ter pena, mas é pra gente pensar, sabe? Pensa aí na sua casa. Se você tá sendo protagonista da sua vida, se você tá deixando os outros fazerem ou se você tá fazendo. E, obviamente, se você tá disposto a pagar esse preço, porque tem, né, a parte boa e a parte ruim. Tem dias que tem mais partes ruins do que boas, mas tudo bem. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, galera. É isso, vamos ter outros episódios. Não vou ficar aqui falando como em questão de, semana que vem, vai ter os outros episódios, saibam disso. E se Deus quiser, vamos ter pessoas aqui. A ideia ainda é trazer gente aqui pra conversar, mas eu queria, como eu falei, começar talvez pequeno, talvez comigo. Eu acho que quando a gente se abre, as pessoas se abrem pra estar com você e as coisas se abrem também. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Beijos. Tchau. Acho que não focou, hein? Espero que sim.